Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos ver uma introdução ao desenho arquitetônico, parte 1. Sejam bem-vindos à nossa aula, lembrando que o material está disponível no Moodle. Vamos lá então. O desenho arquitetônico é uma especialização do desenho técnico. Ele é normatizado e é voltado para a execução e representação de projetos de arquitetura. E a norma da ABNT, que estabelece recomendações para o desenho arquitetônico, é a NBR 6492 do ano de 1985, Representação de Projetos de Arquitetura. Um projeto arquitetônico ele é composto por peças gráficas, que são plantas baixas, cortes, fachadas ou elevações, perspectivas, planta de cobertura, planta de localização e planta de situação, e também é composto por informações escritas, como quadro de áreas, memorial descritivo e especificações técnicas de materiais e sistemas construtivos. Fases de um projeto arquitetônico. Nós temos 5 fases principais, que são programa de necessidades, estudo preliminar, o anteprojeto, projeto executivo e, por fim, o projeto as-built, que é o projeto como construído, que vem do inglês, né, como construído, e se refere à planta final com todas as suas alterações. As escalas recomendadas no desenho arquitetônico. Bom, nós temos escalas para as plantas baixas, cortes e fachadas, que é a escala 1:50, que é a recomendada. Caso as edificações sejam de grande porte, grandes dimensões, pode ser recomendada a escala 1:100. Para planta de situação, recomenda-se em geral uma escala não inferior a 1:2000. Para a zona urbana, utiliza-se então escala 1:500, 1:1000 ou 1:2000. E planta de locação, escala não inferior a 1:500. Então, as escalas mais utilizadas são 1:50, 1:100, 1:200 e 1:500 para a planta de locação. Vamos ver agora algumas recomendações e os elementos principais das plantas baixas. Bom, primeiro, a definição de planta baixa. As plantas baixas são cortes feitos em um pavimento de uma edificação através de planos horizontais. Então, conforme a gente vê nessa figura, nós temos uma edificação, ela foi cortada por um plano horizontal e considera-se que esse corte ele é feito numa altura entre 1,20 m a 1,60 m da altura do piso que o pavimento está desenhado. E sempre se imagina que o observador está olhando de cima para baixo para desenhar todo esse contorno das paredes e todas as representações que indica as dimensões horizontais da edificação. Então, nas plantas baixas, nós visualizamos o que acontece em planos horizontais, enquanto que em cortes e fachadas ou elevações, o que acontece em planos verticais, que nós vamos ver mais nas próximas aulas. Os elementos da planta baixa. Vedações, que são as paredes, aberturas, portas e janelas, notações escritas, cotas, escala, títulos e as áreas dos compartimentos, achuras do piso, é utilizada essa representação em áreas molhadas, representação dos equipamentos hidráulicos em áreas como banheiros, lavanderia e cozinha, projeção do beiral, indicação dos cortes, dimensões das aberturas e vãos e algumas especificações de materiais utilizados. O desenho passo a passo das plantas baixas. Então, nós temos aqui 8 passos. O primeiro passo é demarcar as paredes. Depois, representar as esquadrias, as janelas e portas. As portas sempre são representadas abertas, com um arco aonde a porta irá passar no ambiente. Depois, representar louças sanitárias, vaso sanitário, o lavatório, a pia da cozinha, o tanque, a máquina de lavar roupas, tudo isso. Representar os pisos frios, que são os pisos
cerâmicos, azulejos, representar projeção dos beirais, representação dos beirais do telhado, representação dos desníveis, representar textos e cotas e, por fim, indicação dos cortes, onde estão passando os cortes na planta baixa. Então, esse é o passo a passo. Aqui nós temos um exemplo de uma representação de uma parte de uma planta baixa com alguns destaques. Nós vemos primeiro essa linha tracejada, é a projeção do beiral. Na sequência, nós temos uma indicação da dimensão da janela. Então, ali nós temos o desenho, a representação de uma janela e as medidas 200 por 150/90. Está em centímetros e representa sempre essa sequência. Largura vezes a altura barra peitoril. O peitoril, nós veremos na próxima aula, é a altura do piso até o início da janela. Depois nós temos aqui indicação da dimensão da porta, é sempre a sequência largura vezes a altura. A largura da porta, essa é uma porta de entrada, é uma largura de 90 centímetros e a altura padrão das portas é 2,10 metros ou 210 centímetros. E por fim nós temos um destaque para achuras do piso, para áreas molhadas, como o lavabo e também essa varanda de entrada, representando o piso cerâmico. Indicação dos cortes em planta baixa. Aqui nós temos corte longitudinal, que é o corte na maior dimensão da edificação, corte longitudinal, e o corte transversal. Nós veremos na próxima aula sobre cortes, quando essas representações, quais as principais recomendações para os cortes. Exemplo de representação, novamente aqui nós temos um destaque para representação indicando os cortes, um corte A, e também nós temos aqui um novo elemento, que é um shaft. Então, o shaft são aberturas verticais por onde passam tubulações das instalações hidrossanitárias. Desníveis ou cotas de nível. Os níveis são representações que indicam a altura que está um determinado pavimento de uma edificação. Nós podemos ter variação de níveis nos pisos do banheiro, rebaixos, varandas, áreas molhadas, e essa variação, essa diferença de nível, ela precisa ser indicada na planta baixa. Como mostra esse exemplo, nós temos aqui um rebaixo na área do box de um banheiro, então esse rebaixo é indicado como um nível negativo, menos 5 centímetros, em relação ao nível 0. Então, a indicação de um desnível de um banheiro é muito importante para ser apresentada na planta baixa. E os níveis, eles são representados de forma diferente em planta baixa e em corte. Nós vamos perceber essa diferença. Em planta baixa é um círculo dividido em 4 com preenchimentos de achura. E em corte nós vamos ver que tem uma representação diferente desse símbolo. Aqui outro exemplo de desníveis, cota de nível é representada em planta baixa com esse formato. O nível do solo é sempre o 00, que está no nível do solo, depois as variações vão sendo sempre em relação ao nível do solo. Por exemplo, 10 centímetros da varanda e o 20 centímetros é em relação ao 00, ao nível do solo. Notações dos ambientes. É importante colocar o título do compartimento, a área sempre em metros quadrados, o tipo do piso, se é piso de madeira, piso cerâmico, esse é opcional. E também nós devemos deixar os textos, os títulos centralizados nos ambientes e posicionados preferencialmente na horizontal, para facilitar a visualização. Designação das esquadrias. As portas, nós utilizamos a indicação com a letra P e a numeração, porta 1, P1, P2, P3. Então, nós podemos ter diversos
diferentes tipos de portas com dimensões diferentes. Uma porta de entrada tem uma largura maior, a porta do banheiro já é mais estreita, né? Então, nós temos essa variação. Depois, nós vamos ver que a tabela de esquadrias vai ser bem aproveitado essas indicações com as siglas das portas, janelas, né? Janelas utiliza-se J1, J2 e assim sucessivamente, e o PJ, essa sigla PJ, é utilizada para porta-janela. Lembrando que esquadrias são janelas, portas, portões, venezianas e aberturas. As representações diferentes de portas. Nós temos portas que ligam compartimentos sem diferença de nível. Então, o desenho da porta é esse primeiro desenho que nós temos aqui. Depois, na sequência, portas que ligam compartimentos com diferença de nível tem um traço. Portas com soleira de nível de diferente piso, 2 traços. E janelas, nós temos 2 representações para janelas. A janela, ela tem essa representação com 2 linhas centralizadas que representam o vidro da janela, da esquadria. Portas. Continuando, nós temos portas de correr, aparente ou embutida, porta pantográfica, porta pivotante e porta basculante. Então, pessoal, revisando, o projeto arquitetônico é composto por plantas baixas, cortes, fachadas, planta de cobertura, planta de locação ou implantação, planta de situação, que são as peças gráficas, e também nós temos peças escritas, que são quadro de áreas, memorial descritivo, especificações técnicas. As nossas referências estão todas aqui, pesquisem um pouco mais e nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!